Salve, meu camarada, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, hoje eu vou falar sobre barba branca, sobre barba enrolada, sobre aparar ou não aparar quando você está querendo mudar o estilo de barba, enfim, várias perguntas que a galera mandou aqui nos comentários dos últimos vídeos e eu vou responder nesse vídeo de hoje. Olha, se tem um tipo de vídeo que eu gosto de fazer aqui é esse, viu? Respondendo dúvidas de vocês, trocando uma ideia. No Instagram da Sobre Barba eu costumo fazer muito isso, mas aí sai do assunto barba e a gente entra em vários outros assuntos. Se você não segue ainda o Instagram, vai lá, @sobrebarba. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que costuma ser bem comum até. É normal a barba ter aparência enrolada, mesmo usando produtos para barba? Cara, é muito comum a barba ter aparência enrolada e não é usando um produto para barba que você vai deixá-la mais lisa ou menos lisa. Até porque isso não é um problema, isso não é um defeito, isso é uma característica dela mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi estudando para um vídeo antigo aqui, que eu até falava de barba enrolada mesmo, que a estrutura do pelo é diferente entre a barba e o cabelo, por exemplo. Na barba é muito comum o pelo ser mais achatado. E só esse fato dele ser um pouco mais achatado do que o cabelo, que é mais cilíndrico, faz ele ser mais enrolado, ele pode também ressecar mais fácil, ficar mais quebradiço. Por isso que o cuidado com a barba é diferente do cuidado com o cabelo. E é bom até ele não ser tão liso, ele ser mais enrolado mesmo, ser mais crespo, porque é o que dá sustentação para a barba, dá essa impressão de que ela está mais cheia, está mais volumosa, ela não fica tão sem volume, caindo assim. Então, cara, ó, não tem problema nenhum a sua barba ser mais enrolada, ser crespa, isso é só uma característica dela. E essa outra aqui, fala Samuca, linha Noel, deve ser usada como tratamento ou pode ser usada todos os dias? Ó, se você não conhece a linha Noel, essa aqui, ó, shampoo e condicionador para barba branca. E essa é uma dúvida também bem comum até quando a galera começa a usar produto para barba branca. A diferença de um shampoo e de um condicionador específico para barba branca é que ele tem um matizante. Esse matizante, quando em contato com o pelo, ele neutraliza os tons amarelados, os tons que podem ser diferentes do tom natural do branco. Então, com o uso constante, você acaba evitando o amarelamento do fio, deixa mais realçado o tom natural do branco, do grisalho. E o uso desses caras aqui é o mesmo de um shampoo e condicionador que não tem um matizante. É o uso diário mesmo, todo dia, sem problema nenhum. Quando a gente criou a formulação do shampoo e do condicionador para barba branca, a gente pensou bem nisso mesmo, em qual esse tipo de matizante e também para que não tivesse problema você usar ele todo dia e deixar ele em contato com a barba por muito tempo. O jeito de cuidar de uma barba branca acaba sendo o mesmo. Você vai usar o shampoo todos os dias para lavar a barba, lavar o rosto sem problema nenhum. Depois o condicionador. E aí, cara, a minha dica é usa o condicionador logo no começo do banho, deixa ele agindo o banho inteiro, enxágua só no final. E assim, passou o banho, você usa o balme, o óleo, hidrata do jeito que você quiser com qualquer outra linha. Tem uma outra dúvida também que é muito comum e não está aqui agora, que é por que a gente nunca lançou um balme e um óleo, por exemplo, para barba branca. Eles nunca foram lançados porque, na verdade, não precisa. O matizante precisa estar presente num produto que você vai enxaguar. Então, ele faz sentido existir no condicionador e no shampoo. Como o balm e o óleo são produtos sem enxágue, você não pode ter um matizante ali. Ele precisa ser tirado da barba. E o balm e o óleo são produtos para serem usados para hidratar, só isso. Então não tem problema nenhum você usar um balm e um óleo e não precisa dele ser específico para barba branca. Tem um vídeo aqui antigo até sobre cuidados com barba branca. Estou deixando o link aqui em cima na descrição também. Se você ainda não viu, vai lá. E essa daqui é ótima para vir logo depois. É possível deixar a barba mais preta? É, cara. Você pode tingir a barba. Eu tentei tingir já uma vez há muito tempo para nunca mais fazer isso. Eu achei que não ficou nada natural, achei que ficou muito artificial. É difícil achar uma tonalidade assim que aparenta ser bem natural. E tem um outro problema que a barba cresce, né? E cresce rápido.
Então, logo, logo você começa a ter uma raiz branca com pelo preto. Você vai ter que ficar toda hora também fazendo essa manutenção. Tem que tomar um cuidado com o tipo de tintura que você vai usar. Normalmente, as tinturas são feitas para o cabelo. E você está usando uma coisa no rosto, né? A pele é mais sensível, tem que tomar esse cuidado aí. Eu não faria isso sozinho em casa. Se você quiser mesmo tingir, experimentar uma outra cor, faz com um profissional, faz no barbeiro, que ele vai saber o tipo de tintura, né? Enfim, o que é mais seguro para o seu rosto. Tem umas técnicas agora, tem uma que chama camuflagem de barba. E eu já vi isso sendo oferecido em várias barbearias. Tem algumas barbearias que são parceiras nossas, que fazem camuflagem, que parece que é um tipo de tintura que é mais leve e não é em todos os pelos. Ele deixa uma aparência bem mais natural. Eu tô até pensando em, quando a barba estiver maior, experimentar fazer um desse aí só para fazer um vídeo, ver como é que fica. Tenho curiosidade de ver. Mas assim, no dia a dia, prefiro deixar minha barba branca mesmo, que eu gosto dela. Mudar o estilo de barba com ela crescendo ou começar do zero? Cara, eu prefiro mudar o estilo de barba com ela crescendo mesmo. Se você está querendo mudar para um estilo em que a barba é maior do que a que você tem, é só deixar crescer e ir aparando, ajustando até chegar naquele estilo. Se você está querendo mudar um estilo para uma menor, pô, mais fácil ainda, você só vai aparando também até chegar naquele estilo. Tem alguns estilos, né, dependendo de para onde você está saindo, que talvez vai demorar um tempo mais, você vai ter que aparar mais de um lado. Por exemplo, se você está com uma barba lenhador, toda cheia, grande aqui, e quer ir para uma espartana, que ela tem o queixo mais pontudo, aqui é mais baixo e tudo mais, dependendo do tamanho da sua barba, você não vai conseguir sair direto de uma para outra. Você vai ter que deixar o queixo crescer mais um tempo para poder fazer aquele formato espartano. Mas nesse meio tempo você pode ir fazendo uma transição de uma para outra. Você pode, sempre que for aparando a barba, ir descendo um pouco mais aqui, deixando o lado mais rente assim com o rosto, e aparando aqui embaixo da barba cada vez mais pontuda, até que uma hora ela chega numa espartana. E aí você raspar tudo do zero, para começar do zero, pode ser também. De repente você quer começar com um estilo assim, uma barba bem baixinha, com, né, não tem certo ou errado aqui. O lance é, raspou tudo, cara, vai um bom tempo aí até começar a tomar um formato, você chegar num estilo, ainda mais se você quiser um estilo de uma barba maior. E aí, para fechar o vídeo aqui, ó, como é que surgiu a ideia de criar produtos de barba? Olha, eu acho que esse daqui rende até um vídeo só para ele, porque tem muita história aí para contar. Mas basicamente, cara, foi assim, porque eu não achava produto para barba. Eu estava deixando a barba crescer já tinha um tempo, eu nunca conseguia passar de um certo ponto e não tinha produto, tentava, procurava, não tinha nada no Brasil ainda e descobri que tinha algumas marcas de produto para barba fora. Descobri algumas nos Estados Unidos, na Austrália, enfim. Aí eu comprei para usar, para ver como é que era e vi que fez uma puta diferença, assim, eu comecei a ver uma diferença no crescimento da barba, eu consegui deixar ela crescer mais tempo, sem incomodar tanto, e eu já estava pensando em empreender, fazer alguma coisa. Eu sou publicitário, eu trabalhava com produção de conteúdo para marcas, e também com mídia online, enfim. E eu estava querendo fazer um negócio meu, tipo, aproveitar um pouco daquilo que eu fazia para outras empresas, mas para fazer para um negócio próprio. E foi aí que surgiu a ideia. Eu falei, poxa, se eu não estava achando aqui, eu tô adorando usar, eu acho que se eu tinha esse problema, pode ser o mesmo problema de vários outros barbudos. E aí, cara, corri atrás, comecei a desenvolver os produtos com a ajuda de vários barbudos que foram acompanhando todo esse processo, a ideia de cada um dos produtos, os testes de cada um dos produtos foram feitos também assim com a galera que estava acompanhando tudo isso e nasceu a Sobre a Barba, de um jeito bem colaborativo, que é como eu gosto de fazer tudo, assim, inclusive aqui no canal, bem colaborativo, com todo mundo participando, mandando as sugestões para vídeo, e é assim que eu vou tocando, fazendo junto com vocês, tudo. E é isso aí, meu camarada, esse vídeo aqui eu gravei mega rápido aqui para lançar esse vídeo ainda hoje, porque eu estou preparando alguns outros um pouco mais demorados, um pouquinho mais elaborados aí, com umas ideias que vieram aqui na cabeça,
e já já chegam aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu aqui, ó, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!